campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do novo livro que estaremos lendo agora em 2025, que é Bênção de Paz, de nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos ler o texto de número 2, que tem por título Na Trilha do Mestre. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Mateus, capítulo 9, versículo 9. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Pergunta se ele se julga dotado com as forças convenientes, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débito a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me. Como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe a realmente segui-lo, será suprido de socorro suficiente para todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Refletimos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. É interessante, né, esse pedido, esse convite que Jesus nos faz, como da mesma forma fez aos discípulos. Ele simplesmente viu Mateus na coletoria, parou, olhou e convidou para segui-lo. Não perguntou quem era. E Mateus, como coletor de impostos, tinha uma séria culpa com relação ao povo dele, né? Porque o povo dele o via como traidor. O povo dele sentia que ele havia se afastado das raízes da cultura do povo hebreu. E isso para Mateus, embora ele tivesse condições, tivesse uma casa dele, tivesse os bens dele, tivesse um certo lucro, ele colocava em posição mais favorável que os membros da raça e da família dele. E que com certeza os próprios pais tinham as suas reservas com relação a Mateus. Mas Jesus veio e disse: segue-me. Não perguntou quem era, não perguntou se gostaria, não perguntou se tinha culpa, não perguntou se tinha defeito. E assim Jesus nos faz todos os dias. Logicamente que as nossas culpas, os nossos defeitos, os nossos limites, as nossas fragilidades vão estar diante de nós sempre. Mas à medida em que nós vamos entendendo a lição de Jesus, à medida que o convite vai penetrando em nós na sua profundidade, a gente vai adquirindo luzes e recursos próprios para suplantar os limites mais simples, ficando os mais difíceis postergados para uma situação futura. E assim a gente vai vivendo, assim a gente vai caminhando, e o que faz com que a gente se fortaleça é a compreensão da mensagem do Mestre e a ação de caminhar, porque o próprio Evangelho diz assim: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. A necessidade que, para que a gente entenda a mensagem, para que a gente siga o exemplo, para que a gente se torne um verdadeiro cristão, a necessidade que empreendamos um verbo, uma ação, no sentido de executar algo por nossa livre e espontânea vontade. Sendo essa decisão cabível a só nós próprios e mais ninguém. E isso Mateus fez, né? Abandonou tudo e seguiu o Mestre. E não olhou para as imperfeições, não olhou para o sofrimento que tinha em família, não olhou se ele tinha débito a resolver ou não olhou se ele se sentia tentado ou não,
se era pobre, se era rico ou não, se era acusado de alguma falta, como todos nós, se retínhamos valores de educação, de cultura e de nobreza, títulos de nobreza, coisa assim, e se éramos ricos ou pobres de possibilidades materiais. Jesus simplesmente nos convidou para seguir. E todos nós estamos aqui nessa caminhada. Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Uns sendo caminhantes em direção ao Cristo, outros sendo peregrinos no caminho do Cristo. E qual é a diferença entre essas duas proposições? O caminhante só caminha, só vai alimentando a necessidade dele, e o peregrino não. O peregrino sabe onde quer ir, sabe qual é o caminho que tem que seguir e sabe que seguir Jesus não é um caminho fácil, que os maiores obstáculos não estão fora de nós, estão dentro de nós e terão que ser suplantados, superados, conhecidos, aceitos, perdoados, e assim sucessivamente nós vamos caminhando e superando a nós mesmos na reconstrução de um ser, de um espírito mais saudável, mais pleno, mais harmonizado. E assim caminhamos todos nós, aqueles que aceitaram o convite de Jesus há algum tempo atrás, tá certo? Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site